É preciso ter força, é preciso união, força comunitária, força da integração. É preciso ter força, é preciso... Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com o nosso programa aqui e hoje temos uma pessoa diferente do nosso costume de trazer todos os dias. A gente traz pessoas aqui que realmente faz, e hoje uma pessoa para mim importantíssima, que ela faz muito mesmo pela nossa cidade, pela população, por todo onde ela é chamada. E nada mais do que trazer hoje, estamos numa semana, num mês do Outubro Rosa, e a nossa cidade está o mês todo com esses eventos todo quanto é lugar, e a gente precisa muito divulgar um projeto que vai acontecer dia 19 agora de outubro, e nada mais justo trazer para falar sobre esse projeto aqui, doutora Aparecida Castorino Monteiro, infectologista, trabalha no Hospital Dia, certo? Também. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Socorro. Boa tarde a todos, tá? É um prazer estar aqui. Não, é sempre bem-vinda vocês aqui, quando quiserem divulgar ações da saúde, da nossa cidade, de tudo, vocês são sempre bem-vindos. Tá, ok, obrigada. Vamos lá, doutora. Que evento é esse que vai acontecer? Olha, a partir de 2017 foi instituído o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Sim. Para darmos seguimento esse ano, a gente está propondo, no dia 16, um seminário para profissionais de saúde, para conscientização da importância do diagnóstico de sífilis. E no dia 19 estaremos fazendo na praça um evento aberto à população para a realização de testes de HIV, sífilis e hepatite C, além de aplicação de vacinas de hepatite B, realização de medicamentos de determinado tipo de medicamento se for necessário, o encaminhamento, caso fizermos algum diagnóstico, essa pessoa já vai ser prontamente encaminhada com consulta já marcada, já vai ter um segmento imediato do seu acompanhamento. Isso na praça? Isso na praça. Sim. Então, o que acontece? Qual a importância disso? Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento assustador dos casos de sífilis. Tanto é que, a partir de 2010, a sífilis passou a ser uma doença de notificação compulsória, ou seja, é obrigado o profissional de saúde que faça o diagnóstico notificar a sífilis. Com o aumento da sífilis, o que acontece? O aumento de crianças nascendo com sífilis. Mas é inadmissível que isso aconteça a partir do momento que no pré-natal é mandatório a realização do exame de sífilis. Sim. Se a gestante tratar de forma adequada durante o pré-natal, ela não vai transmitir sífilis para o seu bebê. Então, a gente está intensificando a campanha para o profissional de saúde procurar sempre fazer o diagnóstico e para a população também procurar se testar para fazer um diagnóstico precoce. O medicamento é gratuito na rede pública, os exames são gratuitos. Então, hoje existe o teste rápido, que em poucos minutos você tem seu resultado. Então, a gente quer intensificar o diagnóstico, consequentemente, intensificando o diagnóstico, tratar de forma adequada. Sim. E a medicação é gratuita também na rede pública de saúde. Então, é importante, nós precisamos erradicar a sífilis no mundo, no Brasil, mas vamos começar pelo nosso município. Fazer nossa casa, né? Se a gente conseguir erradicar a sífilis congênita, ou seja, a transmissão da mãe para o bebê durante a gestação, a gente está conseguindo assim dar um passo imenso. Doutora, quando a senhora falou no início que o aumento da sífilis está tendo agora muito, isso vem devido, assim, qual a causa provável? É a falta do pré-natal, a falta de um tratamento? A sífilis congênita, a gente vai dizer que o pré-natal é inadequado. Sim. Agora, o aumento da sífilis como um todo está em relação ao quê?
com o não cuidado, né? Com o não uso de preservativo nas relações sexuais. A prevenção, ela é imprescindível, né? Então, esse é um fator importante. E o interessante que o que a gente vê, né? Aquela tristeza muito grande, né? Porque a mulher é a mais vulnerável, a mulher negra mais vulnerável ainda. Então, consequentemente, se a mulher é a mais vulnerável, se ela não faz o pré-natal adequadamente, se o diagnóstico não é feito de forma adequada, de forma precoce, ela expõe o seu bebê a nascer com sífilis. Se ela trata até 30 dias antes do parto, a gente tem certeza que aquela criança não vai nascer com sífilis. O tratamento que tem é eficaz. É uma das poucas situações onde a penicilina benzatina, o antigo bezetacil, a bactéria não é resistente. Então isso é fantástico. A gente tem um medicamento eficaz, um medicamento que não é caro. Sim. Que a posologia é relativamente simples, apesar da dor, mas o ideal é você não se contaminar, né? É prevenir. A prevenção é o primeiro. Eu sempre digo o seguinte: primeira etapa é a prevenção primária, aquela prevenção do não adoecer. Sim. Agora a gente tem a prevenção secundária, você tratar para que não tenha os problemas e as consequências que a doença traz. E que não transmita. E não transmita para o outro, nem para o seu bebê, nem para o seu parceiro. E a transmissão sexual é a mais importante, né? Hoje, a senhora como infectologista aqui na cidade, o maior número da transmissão do sífilis está... Claro, a gente sabe a mulher que é mais vulnerável, mas o grupo de idade, qual a idade mais que... Idade jovem, a população sexualmente que tem... Hoje a população sexualmente ativa independe de idade, sim, praticamente. Sim. Mas o adulto jovem é aquele que tem maior exposição a risco, né? É, porque a gente acaba falando que os jovens vão para balada e não se previnem. Casos que a gente vê muitas muitas jovens, muitas meninas, adolescentes de 12, 13 anos. E tem uma seguinte questão. Hoje também a gente sabe, por exemplo, a questão do HIV, né? Hoje quem tem o HIV trata de forma adequada, toma o remédio e mantém a quantidade de vírus zerada no sangue, que a gente chama de carga viral indetectável, ele não tem risco de contaminar o parceiro. Então isso faz muitas vezes, inclusive, pessoas que têm o HIV não se preocuparem muito com outras doenças e acabam não se prevenindo, porque ele sabe que não vai contaminar o parceiro, então não vai contaminar o outro, e acaba não se preocupando também em se prevenir. E a gente tem visto também um aumento muito grande de pessoas com HIV se contaminando pela bactéria, né, pelo treponema pálido, que é uma bactéria causadora da sífilis. Que aí ele tinha uma preocupação antes porque ele tinha o HIV. Tinha o HIV, medo de contaminar o outro. A partir do momento, poxa, eu estou bem, tomando meu remédio, estou bem, então eu não tenho risco de contaminar ninguém. E aí então, esquece que ele pode se contaminar também. Com outras DSTs e principalmente a sífilis. A sífilis, a princípio, que parece ser uma doença sem maior problema, o que acontece? Você tem até a cura espontânea, né? Existe a cura espontânea da sífilis, né? Existe um percentual de pessoas que curam, independente de tomar medicação ou não. Mas ela inicialmente aparece na porta de entrada, que dependendo do tipo de relação, se é anal, oral ou vaginal, ela pode apresentar com uma pequena feridinha, e essa ferida normalmente não coça, não dói e passa desapercebida na maioria das vezes. Então aquilo ali, por exemplo, principalmente na mulher, se ela tiver uma lesão na vagina, por exemplo, que não dá para visualizar. No homem é mais fácil de visualizar, porque a lesão às vezes é no pênis, mas se estiver na entrada da uretra, ele não vai visualizar também. Então o que acontece? Aquilo passa desapercebido, e isso também é uma forma que as pessoas acabam se contaminando e o outro está com a doença, não percebe, ele não procura a unidade de saúde porque ele não está sentindo nada. Aí o que acontece? Aí normalmente as pessoas procuram o serviço de saúde em relação a sintomas quando os sintomas são dermatológicos, quando existe alteração na pele, porque a alteração na pele já assusta um pouco.
Mas aquela alteração na pele também, se não tratar, ela pode desaparecer espontaneamente, mas a bactéria continuar na corrente sanguínea. E num período mais posterior, aconteceu o quê? As doenças graves relacionadas à sífilis, que é a neurosífilis, que dá alterações de comportamento. Para você ter uma ideia, na década de 1950, os sanatórios psiquiátricos estavam cheios de pessoas com neurosífilis, por causa dos distúrbios que a sífilis provocava em nível psiquiátrico. Então, não é uma doença que, com o passar e na gestante, se contaminar seu bebê, aí é o dramático, que pode ser uma das principais causas de aborto espontâneo, de parto prematuro, de crianças com malformação, com lesões graves, cardíacas, ósseas. Então, a gente precisa dar um basta nisso. E corre o risco da criança já nascer com aquela baixa imunidade, né? Essa questão da baixa imunidade é uma... Sim, não, eu digo baixa imunidade no fator dela já nascer com a contaminação e aí já vinha um grau maior e há poucos meses... A questão é a seguinte, a criança com sífilis congênita, se não for tratada, ela pode ter lesões gravíssimas, mas nesse sentido. Agora, mas o que está se procurando fazer? Pelo menos, quando chega na maternidade, em trabalho de parto, é feito o exame... O teste rápido. Da mãe, teste rápido. Se tiver, é tratado. Aí trata o bebê também. Mas às vezes não dá tempo hábil de tratar. Então, o importante é tratar antes. Se a mulher tratar até 30 dias antes do trabalho de parto, ela ela fica curada. Agora, uma outra coisa importante também, que ainda existe muita falha, é a questão que só a mulher faz o pré-natal. Eu falo que pré-natal tem que ser feito do casal. Não adianta, porque o que acontece? Você pode se contaminar numa única relação sexual, mas pode levar dias, meses sem se contaminar. Então, a mulher vai lá, faz a primeira consulta de pré-natal. O meu exame está ótimo, HIV é negativo, sífilis é negativo, e o marido não faz. E o marido tem a doença. Aí eles continuam se relacionando sexualmente e ela pega a sífilis no segundo momento, pega o HIV no segundo momento. Agora, se os dois fazem juntos o exame, os dois vão tratar juntos. Ou se ela, por exemplo, ela não tem e ele tem, ele vai tratar e ela não vai se contaminar. Sim. Então, é importantíssimo. Mulheres grávidas, levem seu parceiro para fazer exame junto com você, se o médico não pedir. Né? Então, isso é super importante. Vocês mesmas podem pedir. Doutor, vou trazer meu marido, ou o enfermeiro, muitas vezes, nas unidades básicas, o enfermeiro está acompanhando o pré-natal. Se eles não pedirem, chame seu parceiro, vamos fazer os exames. Todos. HIV, sífilis, hepatite B, são doenças, por exemplo, a hepatite tem vacina. A hepatite B, você pode tomar vacina durante a gestação, que não tem risco para o bebê. E protege. Então, protege a mãe de pegar a doença. E também é uma doença sexualmente transmissível, hepatite B. Sim, eu tenho uma vizinha minha que aconteceu esse fato. Ela desconfiou que estava grávida, fez o exame, constatou, aí a médica pediu, da unidade básica, pediu todos os exames dela, HIV, hepatite e tal. Quando ela faz o primeiro exame que fez para começar o pré-natal, tudo ok. Com 2 meses e pouco ela resolveu fazer, até os 4 meses tem aquela ultrassom morfológica e tal coisa. E aí ela começou a sentir muita cólica, muita infecção urinária. Com 4 meses de gestação, a médica vai e pede a repetição de todos os exames. E aí constatou que ela estava com a hepatite. E aí a médica, até na época, e ela também achou estranho, porque no primeiro exame não deu que ela tinha hepatite. Quer dizer, ela contraiu depois. E aí ela foi descobrir que... Aí a médica achou estranho também, começou, aí chamou o esposo dela e foram descobrir que ele estava com hepatite. Já... Se tivesse chamado ele para fazer o exame... Ela não teria pego, né? E aí ela fez... Aí começaram a fazer o tratamento e ele começou a fazer aquele tratamento, mas era aquela pessoa
o homem, como que diz que muitos homens eles têm aquela certa resistência para isso e aquilo, e ele fazendo o tratamento e começou bebendo e parava o medicamento, isso e aquilo. Eu sei que a gravidez dela toda foi um transtorno, mas graças a Deus o neném nasceu tranquilo e ela ficou com aquela briga. E a gente sempre acompanhava. A médica falou, tem que fazer, a hepatite tem que tratar, que é uma doença que pega. Agora, o índice que a gente está vendo agora na região, não só Cabo Frio, mas na região é que a sífilis congênita e a outra, mas ela está aumentando mesmo. Você só escuta relatórios, você puxa relatórios e só muita coisa. Para você ter uma ideia, esse dia de combate à sífilis e à sífilis congênita foi criado em 2017, porque aumentou em quase 30% de 2016 para 2017. Isso vem aumentando. Sim. E isso, aquelas pessoas, a gente tem esse índice, a gente tem um balanço, um relatório das pessoas, tipo assim, Cabo Frio, das pessoas que fazem o tratamento aqui, certo? Uhum. Mas a gente tem, como nossa cidade é uma cidade turística, nós temos aquela rotatória. Tem pessoas que estão aqui agora e daqui muda, e ela pode chegar em outra cidade, ela saiu daqui ela contrai a sífilis aqui e vai para outra cidade. Isso a gente está falando, o balanço das pessoas que a gente tem, o relatório que faz o tratamento. E essas jovens que estão aí, que não faz, que muita gente acha que como você está bem, você não está doente, certo? Realmente, quem vê cara não vê AIDS, não vê sífilis, não vê outra série de doenças. Não tem aquela questão, né? As pessoas têm que se tomar bastante cuidado. Como a senhora mesmo falou, muita gente só começa a tratar a sífilis quando ela começa as erupções na pele. E isso ela já está com a bactéria. Não, e a questão interessante, né? Que essa questão da pele, né? Muitas vezes a gente não é uma coisa incomum, não. Ser confundido com uma série de outras doenças dermatológicas. Sim. Então acontece o seguinte, outro dia eu estava até conversando com a colega sobre isso. Lá, não vou dizer quanto tempo tem, né, gente, mas tem algum tempo, quando eu estava na faculdade. Aí eu tinha um professor que falava o seguinte, nós temos que pensar sifiliticamente. Tem doença na pele, peça exame de sífilis. Isso tem que ser uma realidade hoje também. Sim. No momento que a gente está vivendo, a gente tem que pensar sifiliticamente. Porque qualquer lesão de pele, a gente tem que pedir exame para sífilis. Porque a sífilis pode parecer como... Tem aquelas características mais comuns, realmente, que só de você olhar, isso aqui é sífilis. Uhum. Mas tem outras características que podem mimetizar, né? Podem parecer com outras doenças e, na realidade, não ser outra doença. A gente acompanha muito isso quando a gente faz um trabalho social com jovens em comunidade, e às vezes a gente vê muito, né? Quando você fala na erupção de pele, a gente vê muitas jovens com machucadinhos, o dito popular com as perebinhas, que aí ela fala, não, isso aqui é uma alergia que eu tô, alguma coisa aí. Outro dia teve uma menina mesmo que eu falei assim, você foi no médico para ver isso, para fazer um tratamento, usar alguma coisa? Não, a gente tá usando chá em casa, que vai ficar bom e vai, não sei o quê. E aí... Não, e muitas vezes é aquilo que eu tô te falando, às vezes fica bom, desaparece sozinho, mas a bactéria não desapareceu do organismo, né? A porque bactéria não tomou um antibiótico no organismo, né? Não tomou o antibiótico certo para isso, né? Que no caso ainda... E que bom que vai ter esse chamamento esse dia 19, né? Na praça, né? Praça. Vai ser na Praça Porto Rocha? Na Praça Porto Rocha, a gente está marcando de 9 às 14 horas. É bom que a gente vai conseguir chamar a maioria as jovens, as mulheres, os meninos das comunidades. A gente vai levar vacina de hepatite B também para vacinar as pessoas que não foram vacinadas. A gente vai estar vacinando na praça também. Vai ser um evento de 9 às 14 horas na Praça Porto Rocha, dia 19. Dia 19, sábado. E aí a gente vamos começar a estender isso para as jovens, as adolescentes da idade escolar. Não é só jovem, não. Não, a gente... Os idosos também, porque hoje, eu estava te falando, atividade sexual hoje
não se restringe. Tá certo que o adulto jovem, o adolescente, tudo bem, mas a todos, independente de idade, vida sexual ativa, faça exame de sífilis. E a vacina, aí também vai ter a vacina Da hepatite B. E a vacina da hepatite B, qual vai ser o critério para a pessoa? Se a pessoa nunca foi vacinada, ela pode vacinar, independente de idade. É porque geralmente de 1998 para cá, a hepatite B já faz parte do calendário vacinal da criança. Acho que até os 5 anos, né? O calendário vacinal até 5 anos, depois vai só vacinar. Não, ela depois. nasce, já toma hoje a primeira dose ao nascer. Sim. A vacina da hepatite B. Depois vem a pentavalente, que são mais 3 doses, né? Que inclui a hepatite B. Então, ela faz parte do calendário vacinal desde 1998 e hoje ela é estendida para toda a faixa etária. Todas as faixas etárias. Tá certo que quanto mais precoce você toma a vacina da hepatite B, maior é a eficácia dela. No idoso ela tem uma eficácia menor, mas ela tem eficácia também. É menor, mas existe. É porque, como a senhora falou, a hepatite ela vai no calendário vacinal, até os 5 ou 6 anos que é o calendário de vacina. Depois as crianças vão tomando só de campanha, certo? Todas as vacinas. A hepatite entra no calendário vacinal. E aí existe uma campanha que fala que a menina ou a pessoa depois de 10 anos... Não, você toma, as doses são suficientes, não se repete dose. Você vai tomar ao nascer mais 3 doses, que aí já vai estar incluída na pentavalente. Toma vacina de hepatite B pura, sozinha, ao nascer. E depois as pentavalente com 2, se eu não me engano, 2, 4 e 6. E 6 anos, que é hoje. 6 meses. 6 meses. E depois, depois a gestante toma no período que ela está... Se não foi imunizada, aí ela toma. Se foi imunizada, não precisa. Mas... A gente ainda acha pessoas que não foram imunizadas, né? Tem muita gente que não foi imunizada. A gente até comenta hoje, né? A hepatite B ela vai a cura espontânea, a gente diz cura espontânea entre aspas, né? Porque o vírus ele fica sob uma forma, mesmo quando você está curado, no organismo, e se tiver uma imunodeficiência grave, ele pode até reativar aquela infecção. Mas em cerca de 85% das pessoas que têm hepatite B, elas ocorrem de 85% a 90%. De forma assintomática, as pessoas curam sozinhas. Em torno de 10% a 15% vai a cronicidade. E a hepatite B crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento, mas não tem cura. Agora, a hepatite C, o percentual pequeno das pessoas tem cura espontânea. Em torno de 15% vai evoluir para a cronicidade. Mas hoje a hepatite C tem cura. A transmissão sexual da hepatite C não é uma transmissão tão pode até ocorrer, mas não é como a hepatite B. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. Mas a hepatite C tem cura. Então é importante o diagnóstico também. A gente pode não ter vacina, a gente tem cura da doença. Agora, a hepatite B pode não ter cura, mas a gente tem vacina e tem uma vacina eficaz. Então a gente tem uma doença que não tem vacina, mas que tem cura, e temos uma doença que não tem cura, mas que tem vacina. Então é importante. Todos dois temos o tratamento, nós né? Temos alguma forma de... só para sífilis que não tem ainda a vacina. Não, e a sífilis não produz imunidade definitiva. Você pode se contaminar quantas vezes você se expor à bactéria. Esse é o complicador, né? Porque hoje, se uma jovem, uma adolescente, ela contrair, ela faz o tratamento e, tô curada, tô boa. E aí daqui a 2 anos, 3 anos, ela pode voltar... Ela pode pegar sífilis novamente, quantas vezes. Então, por isso que é importante, aquilo que eu estava colocando no pré-natal, os dois fazerem o exame, porque aí vai tratar em conjunto. Porque senão vai ficar, um trata, outro não, aí vai ficar naquela de contamina um, depois contamina... Não, tem que tratar os dois, os pacientes.
E aí, dia 16 vai ter um É um seminário. seminário para profissionais de saúde. Profissionais de saúde até... de modo geral, né? Enfermeiros, médicos, para a gente estar batendo nessa tecla. A gente vamos diagnosticar sífilis, vamos tratar sífilis e vamos erradicar a sífilis congênita do nosso município. Porque com isso capacita mais os novos enfermeiros que estão entrando na unidade, os médicos, todo mundo precisa se reciclar, né? Não, e também assim, para não esquecer, é um alerta, aquela luzinha que a gente acende sempre para manter bem atento. E aí dia 19 vai fazer na praça. Mas aí só vai ser dia 19 ou vai o restante depois? A questão é a seguinte, dia 19 a gente tem a campanha, mas os testes estão disponíveis. As pessoas do Hospital Dia, a gente tem testagem direto. E as unidades básicas de saúde no município vão passar, a gente já está descentralizando a realização dos testes rápidos das unidades de saúde básica do município. As unidades vai passar um cronograma para as unidades também? Também, não, já começamos com bairro Manuel Correia, parece que... não estou lembrada. Manuel Correia, Praia de Siqueira, Maria Joaquina. Tem mais 2 bairros, 5 bairros de início. E a partir do próximo mês a gente entra e o objetivo é descentralizar. Ter teste rápido em todas as unidades básicas de saúde. Mas enquanto não tem o Hospital Dia, tem os testes rápidos. As pessoas podem chegar na unidade. O Hospital Dia fica na Rua Expedicionário da Pátria. É um anexo do Hospital São José Operário. Então, as pessoas podem procurar a unidade, se quiserem testar, se precisar de medicação, a medicação é feita lá mesmo na unidade, está disponível. Tá? Qualquer pessoa que ela tiver com uma... Não precisa nem pedir, eu quero fazer teste, não precisa de pedido do médico. Sim. Chegou lá, eu vim aqui para fazer meus testes. Aí é feito teste HIV, de hepatite B, hepatite C e sífilis. Qualquer coisa que dê de reativo, de positivo, que as pessoas dizem, né? A gente fala reativo, ela vai ser, se for sífilis, ela já vai iniciar logo o tratamento. Ali mesmo? Ali mesmo já inicia o tratamento. Se for HIV, já é solicitado todos os exames necessários e já é referenciado imediatamente para o ambulatório. Mesma coisa com as hepatites também. Já referencia logo. Não precisa a pessoa esperar passar pelo médico, achar que está... o exame, não. Pode ir lá direto, fez o exame, deu qualquer deles reativo, ela já vai ser referenciada para um ambulatório específico. Viu, pessoas? Quando tiver alguma dúvida, vai direto no Hospital Dia, Rua Expedicionário da Pátria, número... Não tem número. Não tem número. Né? Porque é anexo do São José Operário. Fica ali naquela rua onde o ônibus passa, e Bascaf, São José Operário, entre o São José Operário e aquele centro de reabilitação. Centro de reabilitação. É fácil, só chegar ali ou chegar na rua e perguntar onde que é o Hospital Dia, que aí vai, tem médicos, enfermeiros competentes lá, pessoas maravilhosas da administração lá, na direção, na recepção, não é, Marcelo? Muitas pessoas lá que estão lá para atender vocês, nós. E vamos se tratar, porque o que a sífilis é o que a doutora passou. É sério e tá ficando sério. E a gente não vai querer passar depois para os nossos companheiros, até nossos filhos, uma coisa que poderia ser tratada, certo, doutora? Correto. Vamos lá. Dia 16, esse seminário vai ser aonde? Vai ser no auditório da Ferlagos, tá? Ferlagos, que esperamos fica ali... bastante gente frente... A rodoviária, ali quase em frente à rodoviária. Quase em frente à rodoviária. Faculdade Ferlagos, para quem não se lembra, Auditório Ferlagos, quase em frente à rodoviária. Vai ser o dia todo? Não, vai ser no período da manhã. A gente vai abrir com café da manhã para recepcionar, integrar bem as equipes que estiverem lá presentes. E depois a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia da doença, sobre a situação da doença no estado e no nosso município, e depois umas questões mais técnicas, falando um pouco sobre o que é a doença, formas de contágio, diagnóstico, sobre a importância do pré-natal com a doutora Alice e
a experiência do Dr. Carlindo, que é pediatra, no tratamento com crianças com sífilis congênita. E aí, dia 19, vai estar só o evento na praça, que é com vacinas, com teste rápido. Com orientação, com elucidação de dúvidas. Vai ter palestra na praça também? Não, a princípio não, mas se for necessário a gente faz. Vai ter profissional para isso. Se tiver um grupo de pessoas, eu estou com dúvida, a gente senta e vai discutir. Eu estou com dúvida, então vou fazer uma roda de conversa aqui, vamos esclarecer dúvidas. Porque às vezes, quando a gente está fazendo esses eventos, ainda chega uma pessoa ou outra com uma certa dúvida, alguma coisa. Ali vão estar enfermeiros, médicos, ali para o que a gente puder esclarecer de dúvidas, a gente também poder esclarecer. Doutora Aparecida Monteiro, quanto tempo a senhora tem de infectologista na sua vida? Médica infectologista. Gente, você quer saber mesmo? Eu vou me demorar. Alguns anos. Com certeza. Olha, umas 3 décadas. E aí... Não, eu estou falando assim, perguntando, gente, quantos anos, quanto tempo... Que 3 décadas, mais ou menos, né? Mais ou menos, resumindo, 3 décadas resumindo. Então, que a senhora tem aquele lance assim, já sabe como funciona, deixa de funcionar, que sua especialidade é nisso. Então é uma pessoa capacitada para fazer esse projeto, para fazer esse evento e começar a divulgar. E nada mais justo do que você que está a ponta ali, né? Você está na ponta tratando dessa doença e vir a público para divulgar esse evento, que é para a gente começar a cortar uma coisa que está correndo solto, né, doutora? Nossa cidade tem muita. Não só Cabo Frio. E é o que eu falei, nós moramos numa cidade transitória. Nós moramos numa cidade transitória. Verão aqui, a gente temos 4 meses de verão, que nossa cidade triplica o nosso número de habitantes. Quantos no verão não chega aqui que vai ficar 2, 3 meses e ou traz ou levam. E aí cabe, ainda bem que começaram esse projeto 2017 para que vá tentando erradicar essa doença, fazer o possível, né, doutora? Não, isso daqui eu falo que é o seguinte, tem que ser apenas a ponta de um iceberg, porque a gente tem que, qual é o objetivo? Erradicar a sífilis congênita no município, é isso que a gente quer. Porque ela atinge toda a camada de idade, né? O bebê pode nascer. Exatamente. Uma adolescente contrai, uma jovem contrai, uma senhora, um idoso. Como você falou, hoje a vida sexual ativa das pessoas, a gente antigamente, há umas décadas atrás, as pessoas com 60 anos já estavam aposentadas. Eram velhos aposentados. Hoje está no auge da juventude. 60 anos já estavam aposentando as chuteiras. Tá rindo, Marcelo? Hoje você vê idosos, como diz, com uma vida sexual ampla que dá inveja a muitas pessoas aí. Doutora, lembrando, a sífilis congênita, ela é o quê? É quando a mãe passa a sífilis para o bebê durante a gravidez ou o trabalho de parto. E a sífilis normal? A sífilis é quando você adquiriu sífilis através da relação sexual. 90% do... Né? Relação sexual desprotegida. Que existe. Porque a transmissão sanguínea hoje não é importante. Porque o sangue, a qualidade da transfusão, hoje o sangue é muito bem analisado. Então o risco da transmissão sanguínea é praticamente 0. Então a transmissão é sexual. Essa é a transmissão. E na transmissão sexual nós temos várias formas: oral, anal e vaginal. E nossas jovens, nós mulheres, as idosas,
Os homens também, tá, Marcelo? Nós estamos nessa fase. Já que os idosos, Marcelo, quando chegam nos seus 70 anos, os idosos dos seus 70 anos querem pegar garotinhas, então que se protejam. Tem gente que distribui, né? A gente tem distribuição de camisinha. Sim, que também o hospital... Camisinha de graça, camisinha gratuita, tem lá no hospital. Vocês querem camisinha, gente? Pode, vocês não precisam nem pedir, tem dispensas de preservativos. Se não quiser perguntar para ninguém, vai lá, pega, vai embora e pronto, tá? Inclusive tem também a camisinha, no hospital de ir nos postos, nas unidades básicas, a camisinha até para adolescente, né? Tem, atualmente não tem vindo, existe 3 tipos, mas atualmente ele só tem liberado um tipo de preservativo que a gente tem recebido. Agora tem a camisinha feminina, né? Que é muito pouco usada, né? Muito pouco usada. Muito pouco usada mesmo. São poucas. São poucas as pessoas que interessam pelo preservativo feminino. Que é tão eficaz ou até mais. É uma camisinha que depende da mulher, não depende do homem. Ela pode ser colocada antes da relação sexual, porque não depende de ereção, né? Uhum. Então ela pode ser colocada antes de iniciar a relação sexual. Depende da mulher, né? E as mulheres não se preocupam mais com isso. Elas geralmente, 90% das mulheres, ela foca que a camisinha tem que ser o homem que tem que usar. Só que tem um detalhe importante. Infelizmente, eu acho que hoje houve uma mudança em relação a isso, mas a mulher ainda é muito submissa nessa questão do relacionamento. Sim. A gente vê, diga-se a quantidade de feminicídios que tem por aí. Pelo menos está acontecendo que a mulher está dando um bar, está pedindo, chega, estou cansada, por isso que está acontecendo feminicídio. Porque antes a mulher só ficava assim, senhor, sim, a mulher e não falava. A mulher submissa, né? Se dizia que a mulher tinha que fazer o que o homem queria, né? Hoje as mulheres estão dando um basta. Por isso que essa violência está crescendo. Porque nós ainda encontramos muito nos dias de hoje, nossos filhos mesmo, a gente escuta o machismo, que o homem pode tudo. Não, isso é uma coisa impressionante. Eu assisti algo, não vou citar nome, nem para não tecer juízo de valores nem nada. Um pastor de uma igreja afirmando que a mulher não poderia ter nível superior. Como? A mulher não poderia ter nível superior porque a mulher não pode ser o cabeça da relação, porque Deus não quer onde, gente? Deus quer seres iguais, né? Em termos de fraternidade, igualdade, caridade. Sim, e até porque existe uma inversão que determinadas pessoas, líderes religiosos, todos os religiosos fazem uma inversão com relação, quando eles diz que usa a Bíblia, que Deus não quer que a mulher seja cabeça, que o homem tem que ser cabeça. Mas aí o que acontece? Aí ele volta lá atrás e diz que Deus quer os seres, todo mundo é igual perante a Deus, certo? Então, se todo mundo é igual perante a Deus, ele homem e eu mulher somos iguais perante a Deus. Então Deus não quer saber se eu vou estudar mais do que ele ou não. E eles mesmos na Bíblia eles falam que quando você morre, lá em cima, aqui na terra você é meu amor, eu te amo, quando morre lá em cima ninguém é marido e mulher, todo mundo é a mesma pessoa. Então por que nós mulheres temos que ser submissa? Isso daí acaba levando a mulher a uma vulnerabilidade, né? Essa questão, infelizmente, não acontece. Nós hoje, doutora, a gente encontra muitas mulheres ainda que elas falam assim, são casadas há 15, 20, 30 anos com seus maridos e já há casos delas contrair algum vírus, alguma bactéria e fala que porque o marido não usa camisinha, que ele fala que a mulher de casa, ele não vai usar camisinha com a mulher de casa, que a mulher casada não vai. Eu escuto mesmo, tenho alguns colegas que um dia chegou para mim e falou mesmo assim, eu me relaciono muito, mas desde que eu me separei, eu me relaciono muito com mulheres casadas, porque se ela é casada, ela tem o marido dela, ela não sai com qualquer um. Mas ele não sabe se o marido da mulher está saindo com o outro. Mas aí eu fui e virei essa pergunta para ele. Você está com ela porque ela é casada, ela tem o marido dela, ela não sai com qualquer um. Ela não está saindo com você, criatura? Qual a diferença?
Eu coloco o seguinte, se uma mulher chega a um ponto de procurar uma outra pessoa, porque esse relacionamento não está bem, então o marido também deve estar procurando outras, né? Ainda tem isso também. Ainda tem isso. E aí, então existe essa... a gente vê muitos desses casos da sífilis, até na mulher casada ou no homem, por causa disso, porque eles procuram pessoas na mente pequena deles, que se você é casada, você não precisa de ter preservativo. Se você tem seu marido, eu não preciso usar preservativo com você, porque assim, você tem seu marido. Mas e se seu marido não pode estar com outra na rua? Ou eu mesmo, eu posso ter meu marido, você ter outro. E quem garante que a pessoa está... E é onde que existe a maioria, muitos casos, são das mulheres casadas. Se contaminando. Se contaminando. E aí, quando ela engravida... Pode contaminar o bebê. Então, homens, façam pré-natal junto com suas mulheres. Pelo menos o primeiro exame. Não, primeiro não. O ideal todo. No mínimo. Mas quando a mulher, ela engravida, doutora, ela faz a bateria de exames, O certo seria fazer pelo menos 3 exames durante a gestação. Os 9 meses. E é o que não vem acontecendo muito com essas... Porque o pré-natal já começa tardiamente. É raro você pegar uma jovem, uma mulher que ela faz o pré-natal no primeiro mês de gravidez. Ela começa a fazer. A maioria, quando vai fazer, já estão com 3, 4 meses. Isso atrapalha um pouco também, né? Porque... Então, por isso que é importante a gente estar conversando com as unidades de saúde, né, básicas de saúde. Acho que são os maiores responsáveis pelo pré-natal para abrir bem essa questão. Vamos começar o mais precoce possível. Esse pré-natal, fazer os exames o mais precoce possível. Com o teste rápido, a gente já elimina muita coisa. Faz teste na hora, poucos minutos você tem o resultado. O teste rápido, ele vai de sífilis? Sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Rápido. Então, se uma pessoa chega numa unidade ou no hospital dia, e aí eu quero fazer um teste rápido, vamos dizer que eu esteja desconfiada que eu estou grávida, eu quero fazer o teste rápido para descobrir, então quando descobre um desses casos já é mais fácil, até para você fazer. Você vai tratar, vai ser acompanhado, se precisar tratar o parceiro, a gente vai tratar o parceiro. E existe o medicamento, né? E tem medicamento. O pior é quando você descobre... E o medicamento é de graça. De graça. Quando você descobre que tem uma determinada doença que você não tem dinheiro para se tratar e que não tem um medicamento, aí é mais complicado. Mas o teste rápido é de graça, o medicamento é de graça. Então, está esperando o que para poder se tratar? Porque enquanto quanto mais você demorar, mais a doença vai atuar. E aí, doutora Aparecida, eu acho, na minha humilde opinião, que dia 19 vocês vão fazer esse evento na praça. Eu acho que poderia tentar marcar mais eventos. Não, a gente já está com a proposta de fazer no Jardim Esperança. Fazer polos no município. Fazer um evento desse tipo no Jardim Esperança, no 2º distrito. É porque quando eu falei... Essa é a intenção. Quando eu citei esse ponto do dia 19 que vai fazer esse evento na Praça Porto Rocha, quando eu falei a gente vai trazer a comunidade, as comunidades, as mulheres, os homens da comunidade para ver isso, mas... Um dia na praça não vai dar conta. Não. Vai ter dificuldade de outra. Essa questão, vamos chamar a atenção para esse momento. E a partir daí, a gente tentar criar ações para que se dê continuidade a isso. Porque nós temos... Isso, assim, na realidade, a gente não vai conseguir fazer diagnóstico de todo mundo em poucas horas. Mas o objetivo da ação é chamar a atenção. Existe uma doença... que essa doença, se diagnosticada precoce, ela vai ser curada sem deixar sequelas, sem deixar nenhum trauma. Isso é muito bom, porque quando a mãe, uma grávida, ela descobre no início, ela trata e o bebê vai nascer sem nada, sem absolutamente nada. Ela trata, o parceiro trata, acabou. Não tem risco nenhum. Né? Então,
Muito simples. Dia 19, na Praça Porto Rocha, A gente marcou das 9 às 14 horas. vai ter profissionais de saúde, vai ter muita gente lá, até ajudando vocês, tirando algumas dúvidas. Terminando. Não, termina de falar. Então, no dia 19, chamando mais uma vez a todos, estaremos na Praça Porto Rocha, entre 9 e 14 horas, fazendo diagnóstico, fazendo teste para sífilis, HIV e hepatite. Estaremos aplicando vacinas para hepatite B. Se tiver qualquer tipo de problema, você vai ser referenciado para tratamento ou acompanhamento. E estaremos lá com profissionais que vão poder tirar dúvidas, pelo menos vão tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis em relação à questão da doença. A gente espera que a população fique bem atenta para isso e nos procure. Esse dia é apenas um dia que eu digo o seguinte, é um dia para alerta, mas as ações elas têm que ser contínuas, 365 dias por ano. Então a unidade nossa do Hospital Dia, ela está aberta para a realização de testes. Esse teste não precisa de solicitação médica, é demanda espontânea. Você chega na unidade, eu quero fazer os testes de sífilis, HIV e hepatite, você vai fazer. Sendo feito o diagnóstico, você vai ser referenciado para tratamento ou acompanhamento clínico, tá? E uma pergunta, doutora, que logo no início eu lembrava que sempre a gente ouvia isso no Hospital Dia, quando você ia fazer algum teste, muita gente ainda tem, hoje nós encontramos pessoas que ela tem uma certa resistência, uma certa dificuldade, que ela fica com vergonha de chegar e fazer o teste e achar que todo mundo vai ficar sabendo. Eu tenho uma... A questão é o seguinte, todo mundo deve fazer esse teste, independente de qualquer coisa. Eu tenho uma... Acho que não tem que ter vergonha de todo mundo vai ficar sabendo que eu fiz o teste. Gente, se você é adulto, todo mundo vai saber que você... Dificilmente você nunca teve relação sexual na tua vida, se Sim. você é adulto. Se você já teve, você está exposto. Então, todos deveriam fazer o teste. Não tem que ter vergonha. Eu tenho uma colega que ela falou mesmo assim, eu tava arranjei um namoradinho aí, e aí eu acabei tendo relação sem camisinha. Eu acho que eu vou fazer o teste para ver se eu não contraí alguma doença. Eu, sim, que você poderia ter usado camisinha. Aí ela, mas não usei. Aí eu, vai lá no hospital fazer o teste. Mas eu tenho vergonha de ir. E se der positivo? E aí todo mundo vai ficar sabendo. Não, se der positivo, quem vai saber é quem fez o teste e depois o profissional que vai atender. Não vai ficar todo mundo sabendo o teste. Afinal de contas, lá nós somos todos profissionais de saúde. Sim. É o que eu comento, desde todos. É o médico, é o enfermeiro, é o administrativo, é o auxiliar de serviços gerais. Ali dentro, todos somos profissionais de saúde. Então, é a obrigação do sigilo, independe da tua qualificação técnica. Sim. É obrigatório o sigilo. Então, não tem essa história de todo mundo vai ficar sabendo. Você estava falando a questão da relação desprotegida. Hoje a gente tem, por exemplo, uma pessoa se expôs a uma relação de risco. Se ela for imediatamente procurar a unidade, ela pode tomar medicamentos para diminuir o risco dela adquirir doença. Hoje a gente tem o que a gente chama de PEP. É uma profilaxia pós-exposição sexual. A pessoa tem uma relação de risco. Ela pode tomar medicamento durante 28 dias, que previne o HIV, pode tomar medicação que previne a sífilis, que previne outras doenças sexualmente transmissíveis. Existe isso. E esse PEP está disponível na unidade de saúde também. O ideal é você não adoecer. O uso do preservativo ele é imprescindível, mas... Se não ocorreu, existem também formas de você procurar precocemente a unidade. Não adianta você manter relação hoje, me expus e amanhã querer fazer teste para saber se eu me contaminei ou não.
Não, se o teste estiver reativo é porque você se contaminou antes e não naquele momento anterior. Não é a pílula do dia seguinte que vai resolver. Não é questão. Se é reativo é porque você já estava antes contaminado. Porque o organismo... Não, tem um período para a resposta, a gente chama de janela imunológica, né? Porque quando você se contamina, tem um período que o organismo reconhece aquele germe que entrou e ele vai criar anticorpos. O exame só vai dar positivo quando o organismo já criou anticorpos. Então, leva algum tempo para a formação desses anticorpos. Então, se você se expor hoje, amanhã o exame não vai dar positivo, vai levar alguns dias para que aquele exame dê positivo. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganada, acho que a janela imunológica que fala para o HIV, ela é um período de 4 a 6 meses? Não, a janela imunológica, em média, é de 4 a 8 semanas. Mas a gente faz o acompanhamento até 90 dias pós-exposição de risco. Uhum. Com os testes, à medida que os testes vão sendo mais eficazes, essa janela imunológica, ela se torna menor, porque você consegue ter uma sensibilidade maior do teste e pegar anticorpos mais precocemente. Mas com os testes disponíveis, de 4 a 8 semanas, a gente já tem o resultado positivo, se teve exposição. Muito bom essa divulgação, porque muita gente, nós encontramos hoje, é o que eu sempre falo com as pessoas, em pleno século XXI, nós temos essa barreira. As pessoas ainda, você vê as pessoas com uma certa dificuldade, com uma certa vergonha, com um certo pudor para tentar descobrir as coisas. É por isso que essas doenças, essas bactérias, esses vírus estão assolando aí, porque nós ainda encontramos uma certa resistência. Nós vemos meninas que acham, desconfiam que estão grávida e leva 2, 3 meses para começar a fazer o pré-natal, que é essencial quando você está grávida. Se é 9 meses de gestações, são 9 consultas que tem que ter, né? 9 ou mais, né? Não, então, pelo menos... Não tem uma tabela que eu não me lembro agora, não, mas tem um mínimo de consultas. Porque pelo menos mínimo 6 consultas, se eu não me engano. Mas o ideal era ter uma por mês. Porque no início eu lembro que pelo menos uma por mês, era o ideal. A médica lá da unidade, lá onde eu moro, ela sempre dizia que ela tinha que fazer a consulta os primeiros meses todos, e quando chegava do 7º... Aí as consultas diminuiu o tempo. Então, no caso, para ter no mínimo, assim, tinha que ter umas 9 consultas para poder fazer um acompanhamento completo do pré-natal, porque existem as vacinas, de algumas mães que têm que tomar, as ultrassons de acompanhamento, até pelos resultados dos exames de sangue e de ultrassom, né? E aí, isso é uma coisa que a doutora está passando hoje para gente, para vocês ficarem atentas. Com essa doença não se brinca. Certo, doutora? Vamos lá, dia 16, seminário vai estar na... Ferlagos. De 8? De 8 às 13, 14 horas. Esse seminário está voltado mais para profissionais de saúde. Mas outras pessoas que quiserem... A questão é a seguinte, a gente tem um número de vagas limitadas, né? Então, a prioridade é profissional de saúde. Se esse evento for um sucesso, quem sabe a gente não consegue... fazer outro e ir abrangendo... Quem sabe a gente consegue, junto com os outros municípios, fazer um evento regional. Sim. É uma possibilidade. Porque quando a gente fala na nossa Cabo Frio, a gente tem a nossa região. Porque a nossa região, os municípios são muito perto, né? Você tem o quê? Búzios a 25 quilômetros, Arraial a 11, São Pedro a 13, eles são muito perto. Os municípios, eles nem têm distância, né? Você atravessou a ponte, você já está no outro município. Atravessou uma rua, você está... Não, atravessou a rua, não precisa nem atravessar a ponte. Você atravessou a rua, você está em São Pedro da Aldeia. Atravessou, ali passou de uma escola, você está em Búzios. Então, quer dizer, são muito próximos. Se conseguir que esse evento faça um evento regional, uma divulgação vai ser bem maior desse evento, né? Vamos ver. Então, vamos lá. Repetindo tudo de novo, que a gente vai estar sempre repetindo. Pensando bem. Dia 16. Dia 16 o evento para profissionais de saúde e dia 19 na praça para a população.
Na Praça Porto Rocha, das 9 às 14. Às 14 horas. E aí nós vamos começar a divulgar, mas convidando todas as pessoas para que... E convidando vocês todos aqui também para estarem com a gente dia 19, tá? Sim, estaremos lá dia 19 também. E lembrando que as pessoas que estão nos assistindo hoje, se você tem uma colega, tem uma vizinha que você sabe que está passando por isso, convida para ir na praça, leva lá na praça dia 19. E também, doutora, esse teste já vai disponibilizar para as unidades básicas, bom? Vai começar a ser disponibilizado para todas as unidades. Onde tem as unidades básicas, os postinhos de saúde, os ESPs, também vai ser tudo disponibilizado. Mas mesmo assim, vai dia 19 lá na praça, você já começa tirando suas dúvidas e aí para a gente ir erradicando esse tipo de doença. Não fique com dúvida. Por exemplo, no hospital dia tem sempre enfermeiro ou tem médico lá dentro. De plantão ali para atender. Então o que acontece? Você está com alguma dúvida? Vai lá, conversa, eu preciso tirar uma dúvida. Vai ter quem tire a sua dúvida. Passa lá, você vai encontrar o Marcelo, pessoa maravilhosa, daqui ele está se escondendo, não quer aparecer pra gente aqui. Tá com medo. Tá com medo, mas o Marcelo vai estar lá, outros profissionais lá e inclusive até a senhora mesmo, né, doutora, tem os dias de plantão lá também. Então, tiver com alguma dúvida, passa na rua, tô com alguma dúvida, entra lá no hospital, pede para tirar dúvida que você está achando isso, que às vezes nós estamos explicando aqui, mas você tem uma dúvida completamente diferente com relação a isso. Passa lá, você vai encontrar profissionais, exemplares profissionais capacitados para que tire sua dúvida. Nada mais do que a doutora Aparecida, que também está lá no Hospital Dia para tirar sua dúvida. Certo, doutora? E, doutora, seus agradecimentos finais? Gente, agradeço, né, pelo convite. E mais uma vez, convidando todos a participarem dia 19 na Praça Porto Rocha com a gente, tá? Obrigada. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, a coisa que eu sempre acrescento, gente, doença tem tratamento, mas melhor do que tratar é não adoecer. Então, a prevenção em primeiro lugar. Relação sexual protegida é imprescindível. Fazer exames para que seu bebê não nasça doente é também imprescindível. Então, vamos pensar primeiro no não adoecer. Aqui nós temos o Hospital Dia. Telefone. 3481. 3481. Liga para lá também, procura saber a hora se você tiver alguma dúvida. Também vai ter profissional que possa te atender, que tire suas dúvidas. E doutora Maria Aparecida... Aparecida sem Maria. Maria Aparecida. O nome Maria, mas doutora Aparecida Castorino Monteiro. Infectologista, uma pessoa maravilhosa que trabalha na nossa cidade, também trabalha em cidades vizinhas e muito conhecida. E uma excelente médica, pessoa mesmo. Então agradeço muito. Obrigada. Vocês, o Marcelo está aqui nos bastidores também, ter vindo ao nosso programa, que não é meu programa, é o nosso programa, é para ser divulgado essas coisas, e vocês vão estar mais vezes, e cada vez que quiser divulgar algum projeto, algum evento, é só avisar pra gente. Tá, a gente muito obrigada. abre espaçozinho para você. Uma vez por essa e a gente vai estar lá dia 19. Contamos com certeza, vamos lá também, tá dia 19 para ver, porque a gente precisa que isso seja divulgado, porque a dificuldade, como a gente está falando no início, é muito grande, e essa doença ela vai se espalhando, e é uma doença silenciosa, certo? Tá. Gente, eu agradeço a todos, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, e qualquer dúvida com relação a isso, liga para o nosso telefone, liga para o telefone do hospital, alguém vai tirar suas dúvidas, dá uma passadinha lá, não tem problema, não tenha vergonha, procura que vai resolver o seu problema. E uma boa tarde a todos e até semana que vem. É preciso ter força, é preciso união, força comunitária, força da integração. É preciso ter força, é preciso...